e do Premier. Às 8 da noite tem Bangu e Volta Redonda em Moça Bonita. E às 9, com transmissão também do Premier lá em São Luís do Maranhão, Flamengo e Nova Iguaçu. A gente traz agora uma notícia triste nesse domingo, dia 19 de janeiro. Infelizmente, nos deixou hoje a voz marcante de Léo Batista. Mais de 7 décadas de jornalismo. São muitas as gerações que viram Léo Batista na televisão, das mais diversas formas. Meu Jesus Cristo, meu Pai, eu não sou ninguém, mas eu participei de muita coisa importante nessa vida. E como participou? É uma trajetória que começou na cidade de Cordeirópolis, interior de São Paulo. Eu dizia assim, puxa, queria tanto ser locutor, falar essas coisas, trabalhar no rádio e tal. Será que um dia eu vou conseguir isso? Será que um dia eu vou conseguir isso? A resposta está agora, né? João Batista Belinazzo era um adolescente apaixonado pelo rádio. E aos 15 anos já prestava serviço nos alto-falantes da cidade, comum naquela época. Até surgir a oportunidade na Rádio Clube, da cidade de Birigui. Foi só o começo. Em 1951, chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar na Rádio Globo. À época, era conhecido como Belinazzo Neto, mas a pedido do radialista Luiz Mendes, precisou mudar de nome. Aí me lembrei que tem uma irmã que chama-se Leonilda, mas é Nilda, e me sobrou um Léo. E eu sou Batista, Belinazzo, João Batista. Eu tirei o João, meti o Léo, do Batista eu tirei o P, e aí eu passei a ser Léo Batista. E o curioso é o seguinte, que a minha família, minha irmã, minha mãe, todo mundo, nunca mais me chamaram de outro nome que não fosse Léo. E através da Rádio Globo, Léo Batista foi o primeiro radialista a informar a morte de Getúlio Vargas em 1954. Falei, atenção, informa o Globo no ar, edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Informou o Globo no ar, edição extraordinária. A trajetória na televisão começou no ano seguinte. Luiz Mendes tinha sido convidado para a TV Rio e foi embora. Aí eu fiquei. De repente o Mendes chega e disse assim, eu quero você também lá. Como? Eu? Televisão? Não sei nada. Eu também não sei, vamos aprender. Léo se destacou rapidamente com a apresentação de lutas de boxe. Depois passou pela TV Excelsior até chegar na TV Globo em 1970. Na Globo fez de tudo. Participou do surgimento do esporte espetacular. O esporte da Globo está na internet, a rede mundial de computadores. Apresentou também o Copa Brasil, programa que deu origem ao Globo Esporte. Aliás, o GE fez parte da vida de Léo Batista ao longo de décadas. Muita alegria, muita paz, muita torcida. E atualmente, aos 92 anos, tinha um quadro próprio no programa. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. E vou ter que aumentar um pouco a minha voz para vocês poderem me ouvir. Léo Batista encarava qualquer missão. Se tornou o primeiro a narrar a Fórmula 1 na televisão brasileira. Foi a primeira voz do surf. Olha o havaiano saindo de um tubo. E responsável pela primeira narração de um gol de Copa do Mundo numa transmissão ao vivo no Brasil. O registro desse momento não existe mais. Foi perdido durante um incêndio na TV Globo em 1976, apesar dos esforços do próprio Léo em salvar os filmes. O Brasil também viu o versátil Léo Batista como apresentador do Jornal Hoje e do Jornal Nacional. Termina hoje o prazo de inscrição para os Jogos Olímpicos de Moscou. A apuração do número de países que comparecerão aos Jogos só será conhecida terça-feira. Léo cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e até Carnaval. A Império Serrano preferiu dar o samba na própria quadra. Foi o rosto e a voz de quadros e programas marcantes para os brasileiros. Placar Eletrônico, Sinal Verde, Baú do Esporte. Estes são os primeiros registros de uma partida entre Vasco e Corinthians na Globo. Deu notícias boas. E olha aí, ouro para o Brasil na ginástica artística. E tristes. Confirmamos então, segundo Cabrini, morte cerebral de Ayrton Senna anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha.
Agora, o tempo, né, depois que passa e tal, é que a gente começa a perceber o que a gente fez, do que a gente participou. É uma sensação estranha. Às vezes de orgulho e muitas vezes de tristeza, dependendo do que aconteceu. Outras até de surpresa. Caramba, mas como eu fiz aquilo, eu estava lá. Das tantas formas em que Léo Batista falou com os brasileiros, a mais famosa é a apresentação dos gols do Fantástico. Agora é a hora dos gols do Fantástico. Léo Batista se destacou como poucos na hora de descrever um gol. Um gol de Tita no toque já dentro da área, diante do goleiro Paulo Goulart. Jogadaça do Barcos. Betinho fez o gol da vitória do Palmeiras contra o Bahia em Pituaçu. Ainda no Fantástico, o país parava para acompanhar os resultados da loteria esportiva e a inesquecível Zebrinha, parceira de Léo Batista durante 13 anos. Toda noite no domingo, isso era um ponto alto do Fantástico. O Ibope crescia, todo mundo com o talãozinho na mão, tomando nota, né? Olha aí, deu zebra! Em mais de 7 décadas de carreira, acompanhou a evolução da tecnologia e as mudanças na forma de fazer televisão. Léo Batista se reinventava a cada momento. Fantasy Game do Globoesporte.com. Que é isso de Fantasy Game? Em 2019, Léo Batista ganhou uma homenagem do Botafogo, time do coração. Uma cabine do estádio Newton Santos foi batizada com o nome dele. O mais antigo jornalista em atividade no Brasil teve uma carreira de sucesso. De momentos que ajudaram a construir a história da televisão brasileira. Só morre de verdade quem nunca mais é lembrado. Quando terminar, não quero aplauso, hein? E muito menos vai, hein? Seu Léo, sei que o senhor disse que não queria aplauso, mas o senhor merece todas as nossas homenagens, todos os aplausos, por tudo que o senhor fez, por todo o legado para o jornalismo brasileiro. O seu Léo estava internado desde o último dia 6 num hospital aqui no Rio de Janeiro. A princípio, apresentou um quadro de desidratação e dor abdominal e depois de exames teve diagnosticado um tumor no pâncreas. Léo Batista nos deixa aos 92 anos de idade, depois de 7 décadas de carreira, de serviços prestados não só ao jornalismo esportivo, né, Rafa, mas ao jornalismo de maneira geral. A gente viu aí um pouquinho da história dele, porque é impossível trazer toda a história do Léo Batista em 6 minutos de reportagem, mas já dá para dar uma ideia da importância desse personagem brasileiro, do jornalismo brasileiro. Eu vou começar falando sobre ele a partir dessa frase que a gente escutou da boca dele há pouco no nosso VT, né, de homenagem, esse primeiro VT de homenagem de tantas que ele merece, que só morre quem não é lembrado. Então ele nunca vai morrer, porque não tem como a experiência, a vivência, tudo que o seu Léo trouxe perdura por gerações, né? São gerações, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos. A nossa geração viveu muito de seu Léo. A gente, quando nasceu, o seu Léo já era um jornalista consagrado, já era alguém que a gente assistia e que a gente gostava de assistir. Então, é um momento de tristeza, é um momento de luto, mas tudo que a gente vai assistindo do seu Léo, vai compartilhando essas imagens, a Zebrinha, são momentos que trazem alegria, memórias alegres, memórias afetivas, de momentos com a nossa família, de domingos em casa, assistindo Globo Esporte, assistindo tudo que ele esteve presente sempre na televisão brasileira. É impossível falar de jornalismo esportivo, sem citar o seu Léo. Então, tem muita coisa legal, as trocas no corredor. Eu lembro que ele sempre foi um cara que gostava de compartilhar e de contar as histórias. Em 2 momentos que eu precisei gravar algo com ele aqui, que eu encontrei com ele, trouxe até aqui nesse estúdio que a gente está agora. Eu e o Bernardo Pombo, a gente ia gravar uma coisa com ele que era simples, mas a gente ficou 1h30 ali com ele, porque ele estava contando sobre as histórias de narração, ele contava especialmente sobre o momento que ele estava na rádio, que era 1950, Copa do Mundo, e que ele narrou
um gol, o primeiro gol da Copa de 50, só que na época não tinha a certeza de que estava sendo transmitido e de fato não foi, por questão de cabeamento, de você ter aquela coisa da rádio conseguir alcançar os lugares, de sintonizar. Uma questão tecnológica. Era a parte técnica que não funcionou e ele entregou tudo que ele podia na Copa de 50 e depois ele descobriu que não tinha ido nada ao ar. E ele contava isso, mas fui eu fiz isso, eu narrei gol na Copa de 50 pela rádio, só que não tem registrado. E também depois, né, alguns registros que foram embora por conta do incêndio que teve num dos prédios da Globo, mas assim, é muita memória, foi muito legal ter dividido o corredor com ele. Às vezes você estava assim, sentada no computador e você escutava a voz do seu Léo, aí você levantava a cabeça assim, porque era imediato, né? Você levantava a cabeça, olhava, era o seu Léo andando pela redação, uma verdadeira lenda do jornalismo. Então, agradecer muito, né, pelo trabalho que ele teve, pelas histórias que a gente conseguiu compartilhar com ele aqui na redação, história de muita vivência, muita experiência. Ele trabalhou até agora há pouco, né? Antes dele entrar nesse quadro, se internar, ele estava com a gente aqui até o final da temporada de 2024. Então, o nosso abraço à família, eu acho que isso é o principal, mas muita gratidão por ter vivido, ter visto, ter aprendido tanto com o seu Léo. É isso, e a última aparição dele antes da internação foi dia 26 de dezembro. Olha só, plantão ainda de Natal. E o seu Léo aqui com a gente. O que eu acho mais impressionante, Rafa, você falou dessas trocas, né, que a gente tinha com ele nos corredores, e é muito rico para todos nós. Eu acho que para todo mundo que trabalha com jornalismo esportivo, tenho certeza, para todo mundo que um dia sonhou em trabalhar com jornalismo esportivo, seu Léo era uma referência, e você poder ter essa troca com alguém que viu tanto, que viveu tanto, que construiu uma história tão bonita, é muito rico, né? A gente aprende muito, e ele era muito generoso em dividir esse conhecimento dele, as histórias dele. Então, foi sempre muito especial cruzar com ele. E o que eu acho impressionante é que a gente está falando de uma carreira de 7 décadas. Então, cada um de nós vai ter recordações talvez diferentes. A gente, enquanto rodava essa matéria com um breve perfil do Léo Batista, eu e a Rafa comentamos aqui fora do ar, puxa, eu não tenho recordação da Zebrinha. Por causa da nossa idade, não era algo que a gente assistia regularmente. Mas isso não significa que a gente não tenha outras referências na nossa memória e na nossa memória afetiva, como você disse, outras imagens do Léo Batista no Jornal Nacional, no Globo Esporte. Ele foi o primeiro radialista a trazer a notícia da morte de Getúlio Vargas. Sim. A gente está falando de 1954. Então, diferentes gerações vão ter diferentes lembranças do seu Léo, e todas elas muito ricas, muito especiais, uma lenda do jornalismo brasileiro, uma pessoa que viveu, viu e contou muitos momentos importantes, não só do esporte, né, do mundo do esporte, mas também do universo que a gente chama de jornalismo geral, e dentro do esporte, não só do futebol. A gente viu ele falando de boxe, ele falando de surf, de automobilismo, uma história riquíssima que serve de inspiração, eu acho, para todo mundo que quer trabalhar com jornalismo. Porque é muito comum hoje em dia a gente ver pessoas que querem ser jornalistas esportivos. E eu acho que, antes de tudo, a gente tem que querer ser jornalista. O seu Léo era um grande exemplo disso, né? O jornalismo esportivo está inserido nesse contexto, e o seu Léo construiu uma história linda e que vai servir de inspiração para todas as gerações que o assistiram
e para as próximas que virão, certamente. É verdade. Tem umas histórias legais, várias histórias legais com o seu Léo, e uma deles é sobre o nome, né? Que o nome dele é João Belinazo Neto. E aí, por que seu Léo? Por que virou Léo Batista? E aí ele contava que a irmã dele, Leonilda, não gostava do nome. Então todo mundo passou a chamá-la de Nilda e ele pegou o Léo de Leonilda para fazer parte ali da vida dele, para tentar mostrar também que não era uma coisa ruim do nome da irmã dele, e acabou virando o seu Léo Batista. E umas histórias que a gente só foi descobrindo depois, porque você não pensa muito, seu Léo, o nome dele é Leonardo. E aí depois você vai descobrindo umas histórias assim engraçadas que não. Então essa é uma das histórias curiosas que envolve o nome dele, mas muita memória afetiva, muita história. A voz marcante ele foi para todo mundo. Todas essas gerações, ao longo dos 70 anos, 7 décadas de carreira, 70 anos de profissão, ele foi a voz marcante para todo mundo. Não tem uma pessoa que não saiba de quem era essa voz, né? A voz que você, às vezes, estava distraída e ouvia era do seu Léo Batista. E você falou, né, de quando a gente estava sentado na redação e ouvia. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi. E aí você entende por que é a voz marcante. Estava trabalhando e aí eu ouvi ele falando alguma coisa, você fica até sem respirar por 2 segundos, assim. Nossa, é o seu Léo. O seu Léo tá aqui. E aí todo mundo olha, todo mundo tem essa curiosidade, né? E outra coisa muito legal é a parte de se reinventar. Porque a gente começou a se divertir muito com esse novo seu Léo, que fazia aquelas matérias legais, engraçadas, com caquinhos. Pra internet, pro Globo Esporte, pro Esporte Espetacular, naquele estilo, né, que o Lucas faz também, do Fala Muito ali. Ele fazia, aí botava uns caquinhos, umas coisinhas divertidas. Ele mesmo produzia umas falas que eram muito divertidas. E a gente mostrou, né, ele falando Fantasy Game, o que deram pra ele ler, ele falou. E depois ele, o que é Fantasy Game? Assim, né, foi atravessando gerações e ele foi se reconstruindo, ele foi se reconectando com a forma como a comunicação estava a partir da tecnologia que a gente já tinha avançado. Então também era muito legal de ver essa versatilidade que a gente fala tanto no futebol, com os jogadores, também de um jornalista tão completo como ele. Sempre disposto a aprender também, né? Uma pessoa de 92 anos, de 90, enfim, que estava disposta a conhecer novos formatos, a se arriscar. Acho que fica de ensinamento para todos nós. Em 2019, o seu Léo voltou ao Maracanã e viu um jogo da Copa América em loco, em um estádio, pela primeira vez. Hoje é um daqueles dias especiais do Globo Esporte, em que a gente tem no programa a voz marcante de Léo Batista. 3, 2, 1, lá vai então aqui. Só que dessa vez, ela não está aqui apenas para narrar gols. E o Genaro mandou meio de raspão e fez um gol. Hoje, a voz marcante vai falar sobre o tempo. Todo mundo esperando esse show dele. Foi 32 que eu nasci, portanto estou fazendo 87 anos daqui a uma semana e pouco aí. De profissão, 72, comecei com 15 anos em 1947, 2 anos depois do fim da guerra. A Bélgica vai treinar às 4 da tarde em Toluca. E o seu Léo se tornou a cara e o sorriso do esporte da Globo. Participou da cobertura de 11 Olimpíadas, 13 Copas do Mundo. Tá chegando muita gente do Brasil e do México aqui em Guadalajara. Mas nesses 72 anos de carreira, havia um espaço vazio. Até ontem. Jornalista, a Copa América começa antes mesmo da bola rolar, no credenciamento. E preste atenção nessa história porque ela vai ser contada algumas vezes nessa reportagem. Eu estava aqui nesse local, nesse estádio, no antigo, aliás, na Copa de 50, quando o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai. Estive aqui
na Copa de 1950 para transmitir o jogo final do Brasil. Aliás, eu vim transmitir o jogo pela Radiodifusora de Piracicaba, da Radiodifusora de Piracicaba. Enrolaram lá na hora de distribuir os fios. Eu assisti o jogo e não consegui transmitir porque não consegui achar a minha linha. Aí terminou, eu chorei. Aí no fim do jogo eu chorei. Em 1950, no antigo Maracanã... Para que isso é spoiler, calma. Valeu, galera. Desembarcou no Maracanã de uma van, deu alguns passos com tranquilidade, mas foi só cruzar o portão do estacionamento. Com Deus, pessoal, vamos tirar uma foto. De um fã passou para 2 fãs, para 3, para 4, para 5, 6. Ô, seu Léo Batista! Escobar! Ô, ídolo, hein? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou levar o senhor lá pra cabine aí, ó. Seu Léo, Aí. como é que tá? Ô, meu amigo! Meu amigo. Você ainda não me imitou por quê? Você tá falando errado, cara. Ele é o Galvão. Ah, você... Eu sou o Adnei. Por que você não me imitou, então? Porque você... É porque você... difícil, É porque você é meio bravo. Vou imitar você. Mais tietagem. Tô lá, ó. O que é isso? Seu Léo! O que o senhor achou do lugar que a gente está? Melhor do que isso, só 2 isso. E quando ia começar a história da Copa de 50... Então, eu vim lá de uma rádio do interior, de Piracicaba. Que isso? É vai ou é aplauso? Não é pra mim, não. É o time do Peru entrando em campo. Ai, meu Deus. Vamos ao hino nacional brasileiro. Autoriza o árbitro. Bonita fita, tá com moral. Olha o cruzamento, olha a chance, olha o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois o Peru fez o gol de pênalti na hora que o seu Léo tava comendo um lanchinho. Como um time pequeno, recuado, esperando o quê? Para contra-atacar? Quem sabe a hora é agora, ó. Quem sabe a hora é agora. Quem sabe a hora é agora. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Agora o terceiro. Esse você vai ouvir na voz marcante de Léo Batista. Quero ver se o senhor consegue narrar esse gol como o senhor faz lá no Globo Esporte ao vivo. Vai bater Richardson. Correu, bateu no campo. Gol do Brasil. Terceiro. Ainda um. O Brasil é campeão da Copa América. Mas o trabalho ainda não havia acabado. O Uruguai mandou uma equipe de artigos. Depois de dar uma entrevista para a rádio peruana, seu Léo foi para a coletiva com o Tite. O meu nome é Léo Batista, eu sou do Grupo Globo. A reverência, Léo, a ti. Meu respeito e meu carinho. Não faz isso comigo, vou chorar. E sabe o que aconteceu? Ele contou a história de 50. Estou muito contente, muito feliz, porque o senhor e a sua equipe me tiraram um caminhão das costas. Eu estava muito preocupado, porque em 1950, no antigo Maracanã... Aí a gente vai dar uma adiantadinha, afinal a gente já ouviu essa história, né? Que ele ficou triste porque não conseguiu transmitir a final e tal. Me senti um pouco pé frio. Hoje eu estava preocupado. Depois de tantos anos, eu falei, se o Brasil perder, acho que realmente eu vou botar o pé numa água quente, numa coisa assim. Foram quase 5 minutos falando. A cara do Tite, paciente, ouvindo. Mas se a gente levar em consideração que são 72 anos de profissão, 5 minutos nem é tanta coisa assim. É isso aí. O jogo de enfrentamento, tu não passas dominando o tempo inteiro. Mas o jogo são de 90 minutos. Pronto, missão cumprida. Foi bonito, o Brasil ganhou, parabéns, oba-oba e tal. E estou cansado, estou muito cansado. A primeira Copa América, aos 86 anos de idade.
Continuamos aí na batalha, né? Muito legal essa reportagem do Kiko. E temos aqui uma prova viva de que o seu Léo gostava de contar essa história mesmo, né, Rafa? Você já tinha até trazido aqui pra gente. E você lembra que eu falei que a gente vinha gravar uma coisa pequena com ele, que eu fiquei 1h30? Por isso, porque o seu Léo gostava muito de contar essa história, porque, de fato, era uma frustração, né? Você imagina... Copa de 50, você poder falar ali da final, um marco na história, até pelo resultado também ticou marcadíssimo na história, o Maracanã esperando aquele momento, uma final de Copa do Mundo, e ele tinha tudo, ele estava ali. E por falha técnica em conexão, ele não conseguiu levar essa voz marcante já em 50 para aquela região específica da rádio que ele estava. Então, é uma dessas histórias que ele gostava muito realmente de contar. E tinha um mix de frustração ali, mas também era legal ouvir que você ficava assim, né? Orgulho, e você pensava assim... 1950, ele está conversando comigo sobre a Copa de 1950, em que ele já era um grande comunicador, ele já tinha espaço, ele já estava às vésperas de chegar pouco tempo depois aqui na Globo. Então, realmente muito legal. E o Kiko traz a primeira Copa América, mas foram 13 Olimpíadas, 13 Copas do Mundo. Desde que ele pisou aqui, ele cobriu todas, né? Então, é uma carreira louvável, tem muita coisa legal. É muito difícil ver os perfis, ver tudo que... O seu Léo sempre foi muito leve. Então, tudo que a gente vai assistindo sempre tira um sorriso da gente, sempre tira uma inspiração, porque ele era exatamente assim pelos corredores. Ele gostava muito de conversar, de contar boas histórias. E, às vezes, se você não tivesse com muito tempo, era até assim, ih, meu Deus, seu Léo, tá vindo o seu Léo, eu preciso correr, porque ele tem histórias para contar. Só que é muito difícil você sair de perto de um cara que tem tanto para entregar e que fazia tanta questão de sempre contar, né? De sempre ouvir também, mas de contar as histórias de tudo que ele viveu e que, olha, como viveu. E uma coisa que eu acho particularmente especial, e essa matéria do Kiko mostrou, é ver como o seu Léo foi reverenciado e foi homenageado em vida. Sim. Como ele foi reconhecido, como as pessoas paravam para ouvi-lo, porque nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. Muitas vezes a gente falha em reconhecer referências, ídolos, e só depois que eles nos deixam, é que a gente vai resgatar parte dessas histórias. E o seu Léo, muito também porque continuava presente, porque continuava ativo e produtivo, foi uma pessoa que foi muito reverenciada. A gente viu ali o Tite com toda a paciência, ouvindo, agradecendo pelo trabalho do seu Léo e vários colegas, né? E várias homenagens que foram feitas ao longo desses últimos anos e que ele pôde sentir esse carinho, essa importância dele na história, que ele certamente sabia, mas que é legal e é importante também ouvir, ter esse reconhecimento, uma espécie de validação. Ele certamente recebeu muito carinho ao longo desses últimos anos. Super, recebeu merecidamente, e também até esses últimos momentos dele, enquanto nós não somos da família, não somos amigos, mas a gente conviveu muito com ele aqui na redação, o tempo que a gente está aqui, e até esse último plantão em que estivemos juntos, ele sempre entregou muito, e ele continuou sendo assim, muito leve, muito tranquilo. Então, ao mesmo pé que ele também entregou muito pra gente, que bom que as homenagens foram feitas, que ele se sentiu querido em cada lugar que ele passou, né? Ele se sentiu querido e reverenciado numa coletiva com Tite, falando de seleção brasileira, pós um título importante, que era esse título de 2019 da Copa América. A seleção brasileira jogando no Maracanã contra o Peru, não era um jogo fácil, e ele estava ali podendo assistir e tirando essa zica também, né, dele, no mesmo Maracanã da Copa de 50, que teve um resultado muito ruim para o Brasil, ele não conseguiu transmitir, mas ele voltou anos depois ali para conseguir tirar essa zica. Ele até brinca, né? Que se não fosse esse momento, se não fosse a vitória, que de repente ele ia ter que botar o pé na água quente. E o Tite também, com muito carinho, dá uma risada ali, mas você vê o carinho que
quando ele chegou ali na nossa cabine de transmissão, todo mundo vindo, falando, seu Léo, e ele brinca. Aí o Galvão tenta tirar uma onda com ele rapidamente responde de bate-pronto, fingindo, opa, não, a Diné é ele, eu sou o Galvão e tal, brincando. Ele, então por que você não me imitou? Então, Rápido, assim, umas né? tiradas muito rápidas. Sagaz. Exato, então é legal assim ver que ele transformou os ambientes em que ele passou, ele transformou em leveza os lugares em que ele esteve e que ele também foi muito bem recebido. Botafoguense aí, né? A gente está vendo. Recebeu a homenagem do clube Recebeu. também, uma das cabines batizada com o nome dele. E uma coisa importante, assim, até impressionante, a gente fala muito sobre a importância de ter referências, né? De ver pessoas fazendo para que a gente seguir de alguma forma, né? Então, todos nós temos as nossas referências. A gente fala, às vezes, sobre como é importante, por exemplo, ter mulheres em determinadas posições, e você aqui é uma prova disso. A gente tendo mulheres comentaristas, mulheres narradoras, para inspirar outras pessoas. O seu Léo surge num momento e começa a fazer alguns trabalhos para os quais ele tinha pouquíssimas referências. Ele vira a referência, ele vira o padrão do que é ou do que se almeja em muitas coisas. O pioneirismo dele, ele, né, vai ser o primeiro a narrar um gol... Jogo do Garrincha é um exemplo desse, de pioneirismo. O jogo do Garrincha, ele foi o primeiro ali a estar. Um gol de Copa do Mundo na TV, ao vivo, ele foi o primeiro. Olimpíadas, aí Fórmula 1, ele foi o primeiro. Então, ele teve, e aí entra um pouco também naquilo que você falou, Rafa, de se reinventar, né? Ele teve que se inventar, se reinventar. Ele traçou um caminho, uma estrada do que até hoje é feito. Acho que ninguém, desde o seu Léo, ninguém narra, ninguém conta um lance, um gol, tão bem quanto ele fazia no Fantástico e ao longo dos programas, né, nos programas por onde ele passou. Então, ele estabeleceu o que hoje a gente tem como referência. Se ele talvez não teve essas referências enquanto ele estava começando e construindo essa história, ele estabeleceu o que temos hoje de tantas referências no jornalismo esportivo. É isso, ele criou formatos. É exatamente como você falou, ele criou formatos de muito do que a gente vê hoje acontecer. Então, e ele se tornou referência não só de locução, ele se tornou referência para o jornalismo esportivo como um todo. E para o jornalismo. E para o jornalismo como um todo, né? A maneira de se comunicar. Uma coisa que eu também achava muito legal de ver era a amizade dele com Cid Moreira, outra voz marcante, histórica da nossa televisão brasileira, que se foi um pouco antes, mas a amizade deles, a forma também como eles trocavam, não tinha aquela coisa da disputa, porque os dois tinham essa coisa de serem vozes muito importantes na construção do imaginário, no jornalismo brasileiro, do imaginário do brasileiro, quando ligava a televisão, né? Então, essa relação deles era muito legal. Eu lembro que quando o seu Cid faleceu, o seu Léo ficou muito abatido, ele ficou muito triste, ele falava muito sobre a amizade deles. Então, agora eles vão se encontrar e o céu acho que está muito, assim, tá muito bem de vozes agora, né? As principais vozes estão se encontrando lá, então certamente vai ser um ambiente mais leve, um ambiente ainda mais feliz, porque tem gente muito boa lá em cima. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa Luiz Roberto, ao vivo, direto de Londres, aqui com a gente. Luiz interrompendo as férias dele para bater um papo com a gente sobre essa personalidade, essa referência que foi para todos nós, né, Luiz? A voz marcante de Léo Batista. Muito boa tarde, obrigada por falar com a gente e dividir também um pouco das suas memórias, das suas histórias com o seu Léo. Boa tarde. Olívia, Rafa, meus amigos do Sport TV, eu prometi para mim mesmo que quando essa hora chegasse,
ela seria uma hora de fazer um tributo mesmo ao Léo Batista. Vocês estavam meio que dimensionando o que o Léo representa para o jornalismo e para a televisão do Brasil. O Léo, ele transcende tudo isso que a gente trata como televisão. Além de ser essa figura doce, absolutamente querida, no primeiro dia me carregou no colo na TV Globo, desde o primeiro dia. Foi a primeira pessoa que eu tive contato quando entrei no Jardim Botânico, lá se vão quase 30 anos, e o Léo sempre foi muito carinhoso. Então, falar do ser humano é muito fácil, porque o Léo é esse cara muito querido, de uma correção indiscutível. Mas a gente vai falar do legado do Léo. O Léo, além de ter criado uma escola na televisão, ele fez absolutamente de tudo na TV Globo. Para que você que está acompanhando a gente aqui no News agora tenha uma dimensão, nos tempos em que nós não tínhamos o advento da internet, você tinha que ter satélite para gerar, por exemplo, os gols do Fantástico do Brasil inteiro. E era muito comum aquele punhado de gols chegando, e o Léo Batista, ele tinha tanta percepção daquilo que ele olhava para a tela e falava: eu sei onde é, eu sei que estádio é, eu sei que time é, eu sei que jogador é. Às vezes não tinha nenhuma informação na imagem gerada, nem que jogo se tratava, era o campeonato amazonense, o campeonato acreano, o Léo Batista conhecia. E os gols do Fantástico iam para o ar ali, meio naquele afogadilho, porque era tudo muito difícil. O Léo Batista, muitas das vezes, nos plantões que ele interrompia a programação para trazer notícias do esporte, fossem elas alegres, na maioria das vezes, ainda bem, ou não, o Léo Batista sempre tinha a dimensão daquilo que ele estava tratando. Era muito normal, era muito comum o Léo narrar eventos que estavam acontecendo, mesmo sem ter um papel com informação, porque ele tinha conhecimento de tudo aquilo. O Léo Batista frequentou a bancada do Jornal Nacional. Muita gente não se lembra, mas o JN, a gente está vendo imagens do nosso Léo históricas no Globo Esporte, como nesse momento, ainda jovem, né? Afinal de contas, são 92 anos de vida e quase toda essa vida dedicada à profissão. Então, o Léo frequentava a bancada do JN. E era muito comum a gente também acompanhar as notícias do geral com o Léo Batista. Afinal, um apresentador do esporte frequentava aos sábados a bancada do Jornal Nacional. Ou o Léo Batista, ou também o saudoso Fernando Vanucci. E então, o Léo sempre foi essa figura intensa, preparada. A gente vê agora a Zebrinha, e a Zebrinha foi um marco da loteria esportiva no Brasil, da TV Globo, né? Como coluna do meio, coluna 1, deu empate. Enfim, história absolutamente rica de como alguém pode contribuir de tantas maneiras, de tantas formas diferentes na construção de alguém que é muito capaz de ser um apresentador absolutamente incomparável da história da televisão do Brasil. Além desse amigo querido. Tive algumas experiências com o Léo, né? As últimas durante a gravação do documentário sobre o Léo Batista, produzido pelo Globoplay, em histórias incríveis, impressionantes. Nós somos do interior de São Paulo, o Léo Batista é de Corderópolis. Corderópolis. E ele ia pelo menos uma vez por ano visitar a irmã dele em Corderópolis. E ali na região de Piracicaba, o Léo Batista teve uma história belíssima, transmitindo os jogos do 15 no rádio. Estou falando antes dele se mudar para o Rio de Janeiro e tentar a vida que era, naquela altura, a capital do Brasil, né? A capital estava se transferindo posteriormente para Brasília. Então, são muitas histórias, muitos momentos incríveis. E o mais divertido com o Léo é que, depois do Voz Marcante, num dia desse, num show do intervalo da vida, me ocorreu, porque a voz do Léo era associada diretamente ao esporte. A gente ouvia a voz do Léo, saia correndo para frente da televisão. Estivesse onde você estivesse, na sua casa, na rua, de repente você ouvia a voz do Léo, era a voz marcante. E um dia a gente estava caminhando por um shopping no Rio de Janeiro, aí ele falava assim para as pessoas: foi esse aqui que inventou essa história de voz marcante, foi esse aqui, a culpa é dele. O divertido Léo Batista também no cotidiano. E minha última grande cobertura com o Léo viajando foram os Jogos de Sydney, já lá se vão 25 anos, botafoguense Léo Batista. O Léo andava com o chaveirinho do Botafogo, aquele chaveirinho pendurado, na calça de tergal, era uma marca do seu Léo. Então, assim, gente, eu poderia ficar aqui só chorando, apertando o coração pela perda do Léo, mas o legado dele é tão grande,
o tributo que nós temos que trazer ao Léo Batista é tão maior do que essa dor, que fica aqui a minha singela homenagem a esse gigante da televisão, do jornalismo, do jornalismo esportivo e certamente um ícone da TV Globo, né? A gente está no centenário dos canais Globo, a partir do jornal Globo, e nesse ano a gente tem que tirar absolutamente todas as reverências ao Léo Batista. Ele é um dos maiores da história dessa empresa, ele ajudou a construir essa empresa mesmo antes da TV Globo entrar no ar. A voz do Léo Batista já fazia pilotos para a TV Globo. Isso dimensiona esse craque chamado Léo Batista. Léo Batista. Nome artístico, hein? Mas é Léo Batista. Ajudou, inclusive, a construir a história da TV Globo e a preservar a história da TV Globo. A gente viu imagens na reportagem que a gente mostrou dele ajudando a salvar filmes durante o incêndio que fez com que se perdesse muita coisa, mas ele estava lá ajudando a salvar o que dava. Você comentou, Luiz, da alcunha, né, do epíteto que você criou, a voz marcante. Conta um pouquinho pra gente, divide um pouquinho pra gente dessa sua felicidade, dessa feliz inspiração para criar esse apelido pelo qual o seu Léo vai ser eternamente conhecido. Então, Lívia, a voz marcante, como eu disse há pouco, por conta dela ser mesmo marcante, né? De estar sempre chamando atenção para a gente ir para frente da TV. Porque vocês são muito mais jovens, mas eu sou de um tempo em que a gente tinha um aparelho de televisão em casa, né? Era uma TVzinha. Então, e ela ficava ligada o tempo todo. Quando a gente ouvia a voz do Léo, era alguma notícia de esporte. E a gente corria para frente da TV. Então, era muito marcante mesmo. E foi absolutamente espontâneo, não foi nada programado, né? Aliás, tudo que é espontâneo normalmente funciona melhor. E já há muitos anos, o Léo Batista participava do nosso show do intervalo, porque quando eu fui para a TV Globo, o show do intervalo já era apresentado pelos narradores dos jogos. Mas quem narrava os gols, os outros jogos, etc., era alguém que ficava no estúdio. E, no meu caso, sempre foi o Léo Batista, quando eu fui para a TV Globo. Ou o Fernando Vanucci. Eles meio que revezavam essa atividade. E aí, um belo dia, a voz marcante, aí eu me lembro bem que alguns companheiros queridos da época, Duda Monteiro, Mário Jorge Guimarães, eles me diziam, é legal a voz marcante, manda ver, repete aí que foi legal. Aí foi ficando, o Léo gostou, né? Enfim, e aí ficou, é uma homenagem mesmo, uma reverência ao grande Léo Batista, o inesquecível, memorável, eterno Léo Batista. E que vai ser uma referência, como eu estava conversando aqui com a Rafa, por muitos anos, né? Por todo o legado que ele deixa para o jornalismo esportivo e 7 décadas de carreira. Obrigada, Luiz, obrigada pelo seu tempo, pelas suas histórias, por participar e trazer um pouquinho mais para quem está assistindo quem era e que legado deixa Léo Batista. Obrigada. Eu que agradeço, Lívia. Um beijo a você, a Rafa, aos queridos telespectadores do News. E fica aqui o meu carinho para sempre e o meu agradecimento ao Léo Batista, não só por dividir a profissão comigo, mas por dividir sua vida pessoal, né? Ele vinha num momento muito sofrido, depois que ele perdeu sua esposa da vida inteira, a dona Leila. O Léo tem filhas, as filhas recebam o meu carinho, o meu mais sincero carinho. E tenho certeza de que a gente está fazendo aquilo que ele gostaria que fosse feito, reverenciando o Léo Batista com um coração cheio de emoção e de alegria, né? Acho que esse é o nosso papel nesse momento, da dimensão desse grande companheiro chamado Léo Batista. É isso aí. Belinaço, você é o máximo. Beijo. Obrigada, Luiz. A gente vai continuar falando aqui sobre o legado, sobre a história de Léo Batista. Quem está agora com a gente é o Sidney Garamboni, nosso companheiro aqui na Globo, no Sport TV. Garamboni, não sei se já nos escuta. Já está aí com a gente, já nos escuta. Garamba, um dia triste para o jornalismo, para a televisão, mas um dia também de homenagear, de reverenciar essa figura tão importante e referência para todos nós que seguimos nessa profissão, né? Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Rafael e Lívia.
Boa tarde a todo mundo em casa. Pois é, você falou bem a questão da referência, né, do Léo Batista, porque a gente vai agora lembrar de muitas coisas, vai lembrar atuações dele impressionantes, né? Por exemplo, você já deve ter comentado que ele é o narrador que em 54 vai anunciar o suicídio de Getúlio Vargas. Então, é para a gente ter uma noção do espectro temporal, né, que o Léo Batista tem nas nossas vidas, o quanto que ele viu e o quanto que ele narrou. Até o fim, né? Até o fim, porque o Léo estava trabalhando sempre. Até pouquíssimo tempo antes de ser internado, ele sempre que alguém queria uma narração, sempre que alguém queria um off, né? Como a gente fala na televisão, que é exatamente a voz que narra alguma imagem, a voz que narra uma reportagem, uma vinheta, você ligava para o Léo Batista, aí ele ficava reclamando, o que vocês querem que eu faça e tal, mas ele ia, e sempre que ele ia, assim, tinha algumas pessoas em volta, né, porque ele também era um contador de história. Então, assim, é uma referência para a gente, porque existem coisas no esporte que foi ele que criou, né? Por exemplo, essa narração de gol, essa modulação, né? Quando ele narrava os gols do Fantástico, depois os gols do Globo Esporte, os gols de qualquer programa, de Jornal Nacional, ele tinha uma entonação diferente. Então, quando a bola foi chegando, e aí ele inventou esse jeito de modular a voz de acordo com o lance. Era como ele acompanhasse o lance através da voz dele. E outra coisa também, quem trabalhou de perto, o Lívia e Rafael, ele era muito, a gente está vendo a zebrinha aí, né? Ele fez a zebrinha no Fantástico lá atrás. Ele era muito rigoroso, muito rigoroso. Você escrevia um texto para ele, ele não ia entrar na cabine e gravar pura e simplesmente, não. Ele olhava, se tivesse alguma pronúncia que ele discordasse, ele falava, não é assim, eu sei, não vou ler desse jeito e tal. Então você tinha que sentar com ele, adaptar, e muitas vezes você achava que ele não ia conseguir, porque ele falava, meu Deus do céu, o Léo tá reclamando pra caramba, ele não vai conseguir ler esse texto e tal. Aí ele entrava na cabine e lia de primeira, né? Então, assim, era impressionante a questão profissional dele. E muita gente também talvez não saiba que ele era muito gaiato, né? Uma vez ele me mostrou, ele tinha uns textos que ele escrevia, então, assim, sei lá, ele pegava um ditado qualquer, né? Quem ri melhor é quem ri por último. Então ele escrevia um texto de 3 páginas, enorme, contando uma história absurda, para no final fazer um trocadilho com quem ri melhor, quem ri por último. Uma vez ele levou esses textos e falou, não é possível, Léo, seu Léo, né, como a gente chamava ele, que doideira isso que você está fazendo e tal. E ele tinha também essa verve, né? E ele falava, não, ainda vou escrever um livro e tal, só não tenho a paciência para escrever. Então, assim, uma figura que é muito maior, né, do que o esporte, mas o esporte ficou muito marcado nos últimos anos, nas últimas décadas dele. Mas, assim, ele meio que é uma escola, né? Era uma escola para a gente conversar com ele, aprender com ele, dialogar. E você vê que outra coisa a última coisa que eu fiz com ele foi nas Olimpíadas. A gente teve o quadro Isso Aqui é Pra Rir, com o Marcelo Adnet, que a gente brincava com as notícias e recordes e fatos da Olimpíada. E a gente resolveu brincar com a Central Olímpica, que tinha o gatinho, né? E a gente inventou um gato, né? Que era o Léo Gatista. E a gente ligou para ele. E aí ele falou assim, lá vem vocês. E ele topou, ele reclamou, não, vocês estão malucos, eu não sou palhaço e tal. Chegou lá, fez tudo, ficou contracenando com o Léo Gatista, entendeu? E falava, e sempre contava pra gente, isso tá me lembrando a época que contracenava com a Zebrinha. Então você vê, aos 92 anos ele ainda ia pra TV para contracenar com o boneco, que é o Marcelo Adnet, fazendo a voz do boneco, né? Num tempo em que o jornalismo esportivo se reinventou, né, trazendo mais humor e tal. A gente fala muito de uma mudança no jornalismo esportivo de alguns anos para cá, mas o seu Léo já tinha essa veia, né, Garamba, esse humor, essa interação com a Zebrinha. Você falou dessa gaiatice dele. Foi uma pessoa e um profissional que transitou muito bem, né, que trouxe muita leveza, que também sabia a hora de falar sério. Então, era uma pessoa polivalente mesmo, né, um profissional polivalente.
Sim, e quando ele ia na redação, seja na redação do Globo, da Globo, ou melhor, ou do Sport TV, você via que os mais jovens, né, às vezes estagiários, falavam assim, pô, é o Léo Batista e tal. Quando você via, né, quem já conhecia há muito tempo, falava assim, lá vem seu Léo, vai contar a mesma história sempre e tal. Mas quem não conhecia, ficava do lado e fazia aquela rodinha, né? E aí ele tinha uma coisa que a saúde dele era muito forte, né? Então, uma coisa clássica é que você estava trabalhando assim no terminal, né? Talvez vocês podem ter tido essa experiência. Aí ele ia pertinho e ficava meio que de cócoras, sabe? Ajoelhava assim, pô... Não, e aí começava a conversar com você, falei, seu Léo, esse joelho ali, não, tô aguentando e tal. E ficava ali conversando e tal, 5, 10, 15 minutos, que ele gostava, ele era prolixo mesmo, ia falando, e você fala, não, seu Léo, agora eu tenho que ir, tá, então tá bom, vou pegar outro para Cristo aqui. E aí ele ia e ficava conversando, enquanto ele esperava, né, para poder fazer alguma gravação, era quase que um acontecimento, né? E o próprio Globo Esporte fez dele um blogueirinho, né? Léo Batista blogueiro e tal. E é como você falou. Ele em nenhum momento falava assim, isso é ridículo, isso eu não faço mais. Ele conseguia, mesmo com a idade mais avançada, se adaptar ao que estava sendo pedido a ele e, eventualmente, até criar. Né? Porque a gente tem sempre, às vezes, a impressão do Léo, porque como ele é um cara, ele não era um comentarista de televisão, né? Não era um comentarista de futebol, ele era um narrador, ele era um apresentador. Então você fica achando que é aquele cara que não vai ter um pensamento próprio. Ele tinha muita coisa, muito pensamento, ele gostava muito de reclamar, vocês estão falando que esse jogador é bom, não é não. E ao mesmo tempo ele não ficava naquela história, bom é na minha época, entendeu? Não tinha isso. E uma coisa que eu gostava de ouvir ele falando é as questões do boxe, né? Que ele foi um desses caras que narrou boxe, que fazia de um lado, e aí tinha aquela entonação dele do outro. Então você vê como é que ele passou por etapas e fases, né? Do Brasil, seja no esporte, seja em economia, política, vida cotidiana, tudo. E o Léo Batista era muito conhecido, né? Muito conhecido Brasil afora. E você falou disso, de ele repetir as histórias. A gente até viu há pouco uma reportagem do Kiko Menezes, em 2019, dele contando a história da narração na Copa de 50, que ele acabou não conseguindo narrar, que a rádio não conseguiu transmitir. E é um pouco isso, né? Para quem já ouviu a história, pô, de novo, a mesma história, não é lá uma história tão curta. Mas para quem está chegando, ouvir uma história dessas de Léo Batista, contada pessoalmente por ele, é muito especial. Tem que deixar ele contar mesmo, né, Garamba? Claro, tem que deixar. E eu sei que, por exemplo, ele gostava muito de falar que teve uma Olimpíada em que ainda não havia essa cobertura extensa, né, que a gente faz hoje com vários profissionais de todas as funções e tal, e que ele foi praticamente sozinho para a Olimpíada e ficava assim no centro de imprensa narrando tudo, dando as notícias. Ele falou, pô, eu não vi a Olimpíada, que eu fiquei lá enfurnado fazendo tudo e tal. Quer dizer, até nisso ele foi pioneiro, né, dele estar num grande evento pela primeira vez, só que era ele e pouquíssimos, né? Então, assim, para você fazer isso, você tem que ter muita segurança, você tem que ter muita calma, você tem que ter muito conhecimento. Isso é uma coisa bacana. Ele conhecia muito de esporte, então ele sempre, assim, tirava de letra quando eventualmente acontecia de ter que narrar algo rápido. Ele sabia, ele nunca era pego de calça curta, né? Garamba, muito obrigada pela sua participação nesse dia de homenagens aqui ao Léo Batista e que o legado dele seja lembrado e seja sempre valorizado por tudo que ele fez. Obrigada, Garamba. Boa tarde para você. É verdade. Amigo. E ainda viu o Botafogo dele ser campeão da Libertadores. É isso. Viveu esse 2024 mágico do Botafogo. Obrigada, Garamba. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais homenagens, com mais repercussão. Lembrando, nos deixou hoje Léo Batista aos 92 anos, a voz marcante do esporte, do jornalismo,
Léo Batista estava internado desde o dia 6 de janeiro, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e nos deixou nesse domingo, 19 de janeiro, depois de 7 décadas dedicadas ao jornalismo, à profissão, ao jornalismo esportivo. Então, daqui a pouco a gente volta com mais homenagens merecidas a ele.